entendendo todos esses fatos que o senhor colocou para a gente, se de fato o Irã já tinha retirado, né, todo o seu programa nuclear dali, e como que os Estados Unidos não percebeu isso, né? Essas imagens por satélite? E não tem como não ver, né, uma movimentação dessa natureza, né? E simplesmente permitiu e deixou, inclusive, para atacar depois que tivessem retirado o material. Essa é uma questão que fica. Por quê? E aí eu ataco, depois eu digo que destruí tudo, mas você já salvou sua centrífuga, salvou seu urânio, né? E aí depois você me ataca lá no Catar, mas coisa pequena, né? E aí depois vem o cessar-fogo. Né? Então, assim, está muito estranha a história, está inconsistente. O fato mais importante, né, ocorreu 2 dias atrás, quando houve o ataque às 3 centrais nucleares ou instalações nucleares do Irã, e o Trump anunciou que tinha destruído completamente Fordow, né, e ainda tinha Natanz e Isfahan, e ele disse que tinha sido muito bem sucedido, tudo perfeito, e que seus aviões já estavam retornando para casa. Aquela forma de se manifestar que ele tem, né, bastante triunfalista, né, tudo é muito bonito, tudo muito perfeito, tudo ocorre no mundo imaginário dele. Bom, logo depois, no dia seguinte, né, as primeiras análises, eu soltei um vídeo no meu canal Checkmate Global, o vídeo 151, onde eu fiz uma análise dessa situação, mas o principal, Glauber, que eu coloco lá, é que existe uma contradição em termos de fato e de discurso. Qual é essa contradição, Glauber? Veja bem, você deve se lembrar de Fukushima e de outros lugares nucleares que foram, digamos assim, impactados por algum acidente e que soltaram radiação. Né? Fukushima foi um tsunami. Muito bem, imagina então você, Glauber, e aqueles que nos ouvem e veem, uma instalação nuclear recebeu uma bomba por cima de não sei quantas toneladas, 12, 13 toneladas, uma bomba que perfura bunker, né? E essa instalação nuclear, segundo Trump, por exemplo, Fordow, estaria totalmente destruída, completamente destruída, obliterada, como ele falou. Ora, se você fizer isso numa instalação nuclear abastecida, a radiação é na hora, não tem como evitar o escape da radiação. Todavia, tanto a Agência Internacional de Energia Atômica quanto uma área de monitoramento da Arábia Saudita, de uma agência da Arábia Saudita, disseram que não houve, e até o momento ninguém disse que há qualquer tipo de contaminação, de radiação na atmosfera. Agora, você imagine o seguinte, Glauber, você obliterar, destruir completamente uma instalação nuclear e não ter nenhum vazamento. É claro que isso não obedece a nenhuma lógica, né? Não obedece a nenhum bom senso, porque uma instalação nuclear destruída, segundo Trump, usando as palavras dele, naturalmente vazaria a radiação. Bom, como não houve, e não até o momento, nenhuma detecção de vazamento de radiação, eu coloco lá no vídeo, é um vídeo de 27 minutos, eu estou dando uma pincelada, que só há, então, 3 hipóteses possíveis para não haver, né, fuga de radiação. A primeira hipótese, os bombardeios erraram o alvo. Segunda hipótese, os bombardeios causaram um dano mínimo que não foi causador de um vazamento. Essa hipótese é muito estranha porque Trump disse que destruiu a instalação. Né? E a terceira hipótese, não tinha lá nenhum objeto radioativo, não tinha urânio, não tinha centrais, não tinha centrífugas, não tinha nada. Muito bem. O Irã anunciou logo após esse bombardeio, né, que ele não tinha mais nada lá, que ele já tinha retirado tudo que estava lá, até porque foi anunciado tantas vezes que o Trump falou que ia fazer. Né? Lembre-se sempre que o fator surpresa numa guerra é essencial, e no caso o Trump não fez surpresa alguma, ainda pediu 2 semanas para decidir, etc. O Irã disse que ele retirou todo o material que estava lá. E imagens de satélite, conforme eu comentei nesse vídeo 151 no Checkmate Global, as imagens de satélite mostram 16 caminhões na porta da instalação nuclear de Fordow, mais escavadeiras, etc., o que corrobora
o entendimento de que esse material foi retirado antecipadamente. As imagens de satélite mostram essa verdadeira fileira de caminhões enormes na quinta e sexta-feira. O ataque foi no sábado. Então, aparentemente, segundo o próprio Irã comentou, e os fatos, tanto a imagem de satélite e o fato de não ter radiação, parecem corroborar a narrativa iraniana, parece que não havia mais nada lá. O Irã disse que isso tudo foi transportado para áreas seguras. E eu li agora há pouco que a agência internacional não sabe onde está esse urânio e centrífugas, né, que foram retiradas de lá, praticamente admitindo que foram retiradas. Depois disso, então, o Irã disse que ia bombardear objetivos militares dos Estados Unidos, enviou alguns mísseis balísticos para uma base americana no Catar e alguns poucos no Iraque. Mas aí vem outra coisa engraçada, né? Segundo a versão iraniana, alguns mísseis foram interceptados, mas de 6 a 7 mísseis passaram e causaram danos grandes na base. Bom, danos grandes é quase impossível não ter vítimas, certo? Já os Estados Unidos dizem que interceptou todos os mísseis e não houve nenhuma perda humana nem nada. E que, inclusive, o Irã avisou a ele que ia atacar aquela base. Quer dizer, o que é isso? É jogo de compadre? Eu te aviso, eu vou te dar um tapa com a mão direita, desvia e tal. Como é que é isso? Então está tudo muito estranho ainda, Glauber. E aparentemente o Irã não teve o prejuízo no seu programa nuclear que o Trump diz que teve. E, por outro lado, o Irã também não promoveu uma retaliação tão forte como disse que faria. Agora o Trump anunciou, eu fui bem resumido, viu, Glauber, para poder ganharmos tempo. O Trump agora, não tem muitas horas, publicou que conseguiu que o Israel e o Irã fizessem um cessar-fogo em 2 etapas, começando à meia-noite, uma coisa assim, nas primeiras 6 horas, depois 12 horas, até que a guerra fosse, depois de 12 horas, fosse considerada encerrada. Okay? Ele mesmo deu nome para a guerra também, a Guerra dos 12 Dias. Ele é um cara engraçado, né? Então, só que é o seguinte, ele disse que chegaram a esse acordo, que há um cessar-fogo e que em 12 horas ou algo assim a guerra vai se encerrar, mas nem Irã nem Israel confirmaram o que ele escreveu. Então, se ambos não confirmaram e os ataques continuarem, como é que vai ser isso? Ainda estamos, assim, digamos assim, num limbo, num hiato, numa situação pouco definida do que realmente procede ou não nessa informação que o Trump passou. Professor, primeira coisa, né? Entendendo todos esses fatos que o senhor colocou para a gente, se de fato o Irã já tinha retirado, né, todo o seu programa nuclear ali, e como que os Estados Unidos não percebeu isso, né? Essas imagens por satélite. Pois possível isso? Não. Essas são aquelas coisas assim que você fala, assim, olha, e você sabe que eu falo, inclusive, no 5.1, eu voltei a falar de uma coisa. O analista ele tem que olhar as informações dos dois lados, né? Ser imparcial, desapaixonado, aplicar o discernimento e uma lógica. Senão, ele não é analista, ele é um torcedor. Okay? A pessoa que só se alimenta da mídia ocidental, ou quando vai ler sobre Irã e Iraque, fica vendo só o Likud Brasil. Likud é o partido de Netanyahu, que tem uma área que divulga aqui no Brasil. Essa pessoa não está realmente se informando. É que nem um juiz, Glauber, que na hora de uma audiência só ouve o promotor ou só ouve a defesa, não ouve os dois. É algo assim, é óbvio, é elementar de uma análise, né, que você seja imparcial e veja os dois lados e aplique um discernimento, inclusive analisando as contradições. Então, o que um analista deve fazer hoje? Consultar as fontes ocidentais, sejam elas europeias, estadunidenses ou israelenses, consultar as fontes orientais, sejam elas russas, chinesas, árabes, etc., buscar as contradições nas narrativas, né? E exercer o seu raciocínio lógico para ver o que aí não faz sentido algum. Então, veja bem, quando nós vamos para essa questão
colocada, fica a seguinte situação: como é que o sistema de satélites militares dos Estados Unidos, né, não percebeu 16 caminhões, mais escavadeiras entrando, saindo de uma instalação nuclear que já estava sob vigilância, porque a guerra já havia começado. Okay? É mais ou menos como aquela situação hoje que todo mundo comemora, né? O Mossad é a maior agência de inteligência do mundo, né? Matou os caras do Hezbollah, matou os caras do Irã. Então, como é que o Mossad também não viu o Hamas se preparando para atacar naquele outubro? Não é? É o mesmo raciocínio, quer dizer, ou o Mossad é muito competente e ali foi convenientemente cúmplice, ou ele é incompetente. Você não tem duas formas de ver. A mesma coisa aí, será que os Estados Unidos viu? E aí, respondendo objetivamente a você, né? E não tem como não ver, né? Uma movimentação dessa natureza, né? E simplesmente permitiu e deixou, inclusive, para atacar depois que estivessem retirado o material. Essa é uma questão que fica. Por quê? Porque eu vi as imagens de satélites da Maxar, né? Você vê claramente nas imagens de satélite, Glauber, uma fileira de caminhões enorme, enorme. E não é caminhãozinho, não é picape, não, são aqueles caminhões grandes. Você vê as escavadeiras. Então, como é que uma empresa civil, de imagens de satélite civil, pode divulgar essas imagens e os satélites americanos, né, dos Estados Unidos, da área de espionagem, não viram? É impossível. É impossível não terem visto. Os Estados Unidos têm uma agência só de imagem, né? E ela não ter percebido isso seria praticamente impossível. Então, até que ponto não há aí um jogo de cena, Glauber? Uma certa encenação. Olha, eu vou atacar, retira isso aí, e aí eu ataco, depois eu digo que destruí tudo, mas você já salvou suas centrífugas, salvou seu urânio, né? E aí depois você me ataca lá no Catar, mas coisa pequena, né? E aí depois vem o cessar-fogo, né? Então, assim, está muito estranha, a história está inconsistente. E como eu digo num 5-1, né? Já falei outras vezes, como os dois lados constroem narrativas, os dois lados mentem, e isso é normal numa guerra, né? Uma das primeiras vítimas de uma guerra é a verdade. Nós ficamos aqui podendo analisar essas informações sob o ponto de vista lógico, de um raciocínio lógico. E, naturalmente, há uma inconsistência nos fatos em relação aos discursos. Professor, exatamente, né? Porque era um ataque já anunciado, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, o Irã tinha todas as razões para retirar tudo possível, tudo essencial, estratégico, porque as usinas aí, né, aquelas... tudo isso é conhecido, né? Então, pelo satélite é monitorado o tempo todo. E outra coisa, né? A dificuldade é GBU 57, é isso? O nome da bomba? Sim. E a dificuldade de, apesar da GBU 57 conseguir atingir 60 metros, a dificuldade também de se confirmar que o ataque foi bem sucedido. Então são dois pontos, né? Primeira coisa, o Irã está salvaguardado porque eles também têm serviço de inteligência, né? Eles estão esperando, né, esse ataque. Eles também estão monitorando. A declaração dos Estados Unidos é que a aeronave sobrevoou dos Estados Unidos da América 18 horas até o ataque. Então, assim, como é que é isso, né? Como é que o Irã daria um mole desse também, sabendo que era um ataque anunciado? Então, com esse elemento de hoje, segunda-feira, eu assisti o vídeo do senhor ontem, né? O 151. Ali no domingo, não sabia ainda como é que seria a retaliação do Irã, e você coloca até lá, né? Explana pra gente o potencial que o Irã tem. E a dificuldade, as limitações de Israel e dos Estados Unidos para poder interceptar os mísseis iranianos. Então, daria uma previsão, olha, se esse ataque, se os Estados Unidos teve de fato essa iniciativa ou essa ousadia, a resposta tem que ser dura e nós estamos aqui iniciando um conflito muito longo. Aí chega na segunda-feira,
tem um ataque ali administrativo, né, basicamente, leve. O Trump tira onda, comemora e fala, pô, obrigado aí por ter avisado, graças a isso não tivemos nenhuma vítima. E aí, horas depois, anuncia um cessar-fogo. Então tá tudo muito esquisito. Sim, Glauber. Eu quero só lembrar mais um fato para nós começarmos a amarrar esse quebra-cabeça. Há uns 4, 5 dias antes do ataque dos Estados Unidos, o Irã divulgou que tinha tido uma informação, uma operação de inteligência com sucesso, onde eles obtiveram de 3 ou 4 terabytes de informações que eles tiraram de Israel. Okay? Então, veja bem, 3, 4, 5 dias, salvo o melhor juízo, alguma coisa em torno disso, o Irã divulga que conseguiu obter 4 terabytes de informações com informações relevantes e classificadas quanto não só os objetivos do Mossad, inclusive quanto a operações que o Mossad fez que comprometem a autoridades dos Estados Unidos. Aí o Irã divulga isso e diz que vai depois, paulatinamente, soltar essas informações. Ok. O Irã divulga, se é verdade ou não sabemos, que teve uma operação de inteligência onde eles capturaram 4 terabytes ou mais de informações que comprometem autoridades dos Estados Unidos, planos do Mossad, etc., que eles iam soltar isso. Ok, aí Trump resolve atacar, contrariamente ao que tinha dito antes. Durante muito tempo, o Trump disse que queria privilegiar a diplomacia, que ele achava que isso ia chegar a um acordo com o Irã, e, de repente, depois desses anúncios, mais ou menos sincronizados, esses anúncios do Irã, ele muda de ideia. Bom, aí ele resolve atacar. Para não comprometer seus aliados na região, Jordânia, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, ele diz que os aviões decolaram lá dos Estados Unidos, 18 horas de voo, foram lá, atacaram e voltaram para os Estados Unidos. Né? Então, uma façanha em termos de autonomia e reabastecimento no ar. Ok? Tá, mas vamos supor que está tudo bem, está indo no caminho. Né? Aí, o Irã, que vinha sobrecarregando as defesas israelenses, e o que eu coloco ali, e é bem conhecido, é que já vários mísseis estavam furando o domo de ferro de Israel, Tel Aviv estava sofrendo muitos impactos, Haifa, etc., assim como Teherã também, ambos os lados pagando um preço muito alto pela guerra, tá certo? Inclusive, quando a guerra começou a impactar a infraestrutura energética, o que aí prejudicaria muito, por exemplo, a China, 90% das exportações de petróleo são para a China, e aí parece que o pessoal começa a olhar e fala assim, esse negócio começou a ficar muito caro, tá certo? Bom, o domo de ferro não se sustenta, ele fica sendo saturado, o Irã começou seus ataques usando seus mísseis mais antigos, até para se desfazer do estoque e, ao mesmo tempo, obrigar Israel a consumir a munição que ele tinha. Israel começa a ficar sem munições. Não sou eu quem está dizendo, quem disse isso foi o Washington Post, dizendo que Israel só tinha munições para mais 10 a 12 dias de guerra com o Irã, se o Irã mantivesse aquela quantidade de ataques. Ora, pense só, Glauber, se você está lá em Israel, eu só tenho munição para mais 10 dias, no máximo 12. Se o Irã ainda intensificar o ataque, talvez não dê nem 10 dias, talvez seja 7, 8, depende da quantidade de mísseis. O Irã começou a enviar mísseis hipersônicos, ok? Que demandam um trabalho muito maior para interceptar e, na maioria das vezes, os poucos mísseis hipersônicos que eles enviaram não foram interceptados, passaram e causaram estragos. Aí você, naturalmente, pensa assim, caramba, o que vai acontecer daqui a 10 dias quando acabar a minha munição? E se, quando estiver acabando a minha munição, eles começarem a usar seus mísseis mais modernos, que são hipersônicos, que eles têm centenas. Então, naturalmente, isso deve ter causado alguma situação adversa, perplexidade. Aí você liga para os Estados Unidos e fala, cara, tem que parar essa guerra, porque eu não tenho mais munição. Aí o cara fala para você assim, eu também não tenho, porque o que eu tinha eu mandei para a Ucrânia. Eu tenho pouquíssima munição. Esse é um assunto que eu tratei extensivamente no Checkmate Global durante vários vídeos dizendo que os Estados Unidos, inclusive mostrando declarações lá
do secretário do Exército, do alto comando do Exército, etc., que eles estavam tendo dificuldade de repor as armas que tinham enviado para a Ucrânia, porque precisa de terras raras para fabricar armas. E as terras raras vêm da China, e a China já tinha começado a bloquear o envio de terras raras para os Estados Unidos, como está bloqueando até agora. Sem terras raras, e os Estados Unidos depende da China para ter terras raras, sem terras raras não há como fazer as munições. Então, tanto o estoque europeu, quanto de Israel, quanto dos Estados Unidos, está num ponto crítico. Lá no Checkmate Global, eu fiz vários vídeos com autoridades europeias e dos Estados Unidos falando isso. Não fui eu quem falei, foram eles. Aliás, os meus vídeos que você já conhece, eu sempre cito a autoridade que está falando, falo entre aspas para ser fiel ao que ela está dizendo, a fim de que não seja uma interpretação minha, mas fielmente o que a pessoa disse. Ora, vamos lá, Glauber, se coloque no lugar de alguém que está em Israel, então, no alto comando ali. Nós temos 10 dias de munição. Se o Irã intensificar, talvez menos de 10. Né? Os mísseis melhores deles ainda não foram destruídos, eles ainda vão enviar. Aí você vira para os Estados Unidos e fala, tem que parar a guerra, porque eu não tenho mais munição. Aí os Estados Unidos falam, eu também não tenho muito para te dar, porque o que eu tinha eu já mandei para a Ucrânia. Nós temos que dar um jeito nisso aí de parar esse negócio. Aí você começa a ver a mudança de posição do Trump em relação a esses dois fatores. Ausência, diminuição drástica da munição e possível publicação de informações classificadas roubadas por Teherã, roubadas de Israel por Teherã. Aí o cara fala, cara, isso aí não vai dar certo, nós vamos ter que parar isso. E aí talvez isso explique essa situação. Olha, eu vou te atacar, tira tudo de lá, eu vou dizer que destruí, né? Mas não vai ter radiação, ninguém vai morrer, porque a radiação não vai matar ninguém. É o primeiro ataque a instalações nucleares que dito foram destruídas e não tem radiação, não tem nada. E outra coisa que você percebeu, e eu comento no 151, que são impossíveis de serem comprovadas. Por quê? Porque são instalações subterrâneas. Quem foi que foi lá e fotografou a destruição? Qual é a evidência de destruição que você tem? Ah, ali onde a bomba bateu. Tá, ali tem um buraco, tem uma destruição ali. Mas lá embaixo onde está a instalação, quem foi que comprovou a destruição? Ninguém. Então, nós estamos num momento de narrativas. Né? E dentro desse quadro que eu estou te dando, isso parece estar indo mais para um cenário mais ou menos combinado do que efetivamente aquilo que está sendo divulgado.